Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã. Em especial, nós, os cristãos, temos definido essa data como sendo a data da ressurreição, como uma data alusiva à vitória de Cristo sobre a morte, mais uma etapa no seu processo de glorificação e ascensão. E nós, como tua igreja, também espalhados por toda a terra, estamos alegres com isso, porque Jesus venceu a morte. Muitas igrejas teriam o costume de celebrar esta manhã um café da manhã da Páscoa para ter comunhão entre os irmãos. Não foi possível por causa dessa pandemia, mas entendo que nossos corações também estão focados e voltados nisto. E nesta manhã, Senhor, queremos aprender um pouquinho sobre a questão da lei de Deus em nossos corações. Ensina-nos, Senhor, por favor. Eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, crianças. Espero que vocês estejam abertos com suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 8. Se você não abriu ainda, então vai lá e abre, vai lá, tá? Já pega a tua Bíblia, se prepara para acompanhar a leitura do texto e acompanhar as colocações, as observações. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui nas perguntas, tá? Ou manda via WhatsApp, tá? Eu vou estar tentando responder. Vamos participar também de todo esse trabalho aqui, que é o estudo bíblico sobre a lei de Deus em nossos corações, tá bom? Acho que já deu tempo de você conseguir pegar a tua Bíblia, então vamos entender assim, algumas coisas fundamentais. Quem escreveu, eu já tratei sobre isso na igreja algumas vezes, mas vamos lembrar de novo. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Uma tradição aponta para o apóstolo Paulo, mas somos levados por várias questões de evidências internas no texto a entender que não é Paulo. Eu, pessoalmente, não creio que é Paulo. E eu creio que, na verdade, quem escreveu foi um sacerdote, pelo tipo de linguagem que ele usa, pela forte relação com o sacerdócio e com o templo. E aí isso me apontaria para Barnabé, mas é uma hipótese tão boa e tão ruim quanto todas as demais. Pastor, isso afeta na credibilidade do livro? Não. Não afeta a credibilidade do livro. O livro sempre foi considerado como sendo canônico, tá? Desde o início da igreja, no século I, sempre consideraram. É verdade que alguns têm discutido a canonicidade, ou seja, a validade de estar inserido na Bíblia esse livro, mas são poucos, e não é o caso desse pastor nem de nossa igreja, tá bom? Ok. O autor Hebreus vai tratar de muitos assuntos, mas ele vai sempre orbitar, como eu falei, ao redor da questão do tema de sacerdócio, do tema do sacerdote, do conceito de estar atuando como sacerdote, como Jesus atuou como sacerdote e como o sacerdócio atua em nosso favor. Muito bem. Então vamos começar a leitura. Versículo 1, capítulo 8 de Hebreus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. De quem que ele está falando? Se a gente voltar um pouco lá para trás, capítulos 1, capítulo 2, fica claro que ele está se escrevendo a Jesus Cristo. Tá? Para ele, ou para o autor Hebreus, é inconteste que Cristo ascendeu aos céus e agora está à destra do Pai. Isso significa uma posição de autoridade, uma posição de confiança, uma posição de respeito. Este é o lugar de Cristo. E por isso ele está lá. E ele coloca ele como sumo sacerdote. E aí vem a questão importante. Havia uns sacerdotes que atuavam em várias funções no templo, desde a ação própria sacerdotal mesmo, de imolar sacrifícios, aconselhamento e até a manutenção e ordem do templo junto com os demais levitas. Muito bem. Mas havia um que era o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ele tinha uma função específica de oferecer sacrifícios por todo Israel e entrar no santíssimo lugar, no Santo dos Santos. E aqui foi uma coisa que é importante frisar, que foi ensinada por muito tempo, e eu mesmo cheguei a acreditar, até que eu fui pesquisar, por causa que fui motivado por um vídeo de uma autoridade nesse assunto, e eu vi que realmente ele tinha razão. Que assunto que é? Há uma história contada de púlpito, muitas vezes, e muitas vezes em escola dominical, de que o sumo sacerdote entraria com todo o seu paramento, né, e os seus guizos, e uma corda atada no seu tornozelo.
porque ninguém mais podia entrar com ele. E se alguém ouvisse um barulho dos guizos batendo no chão, o puxariam pela corda, porque ninguém poderia entrar. Seria isso, assim, se o sumo sacerdote oferecesse sacrifício em pecado, e portanto Deus o castigaria e ele morreria lá dentro. Parecia coerente essa história. Só que em nenhum lugar na Bíblia narra haver uma corda atada ao pé, ou ao tornozelo, à perna, ou qualquer coisa que seja parte do corpo do sumo sacerdote. E nunca foi narrado um sumo sacerdote morrer ministrando sacrifícios dentro do santo lugar. Então essa história que muitas vezes nós ouvimos, nós aprendemos e até repetimos, eu mesmo repeti, tive que pedir perdão à igreja por ter repetido uma coisa que eu achei que era verdade, porque eu ouvi de um pastor, e na verdade não era verdade, por mais estranha ficou a frase, é mentira. Não é fato. Não há evidência nenhuma para isso. Ah, pastor, mas pode ser que tenha havido essa corda e ninguém... Olha, pode ser um monte de coisa. Então, primeira coisa que eu tiro da cabeça é isso. A função do sumo sacerdote era lá. Não tinha nenhuma cordinha com ele. Ele entrava lá, oferecia o sacrifício por todo Israel, a expiação de pecados por Israel. Era o trabalho dele, era parte da função dele, do ministério dele. Então, ele coloca agora que o sumo sacerdote agora é quem? Jesus Cristo. Por quê? Primeiro ponto importante é entender que ele fez expiação pelos nossos pecados. Como assim, pastor? Como assim ele fez expiação pelos nossos pecados? É ele, é o Senhor, que fez, providenciou através da sua morte, do seu derramamento do seu sangue, que nós tivéssemos a possibilidade de sermos perdoados. Não que fôssemos perdoados, porque na verdade, se eu não crer no sacrifício de Cristo, eu não estou perdoado. Bom, muito bem. Então, é ele que fez. Pastor, hoje nós temos a necessidade de fazer algum sacrifício? Não. Não há mais nenhum sacrifício a ser feito pela igreja. Mas espera aí, a gente não tem que se sacrificar para o Senhor? Irmãos, existe o conceito corrente popular de sacrifício, que seria trabalho sagrado, né? Alguma coisa ofertada ao Senhor, e o termo sacrifício bíblico. O termo sacrifício bíblico era algo que era ofertado para aplacar a ira de Deus ou aplacar o nosso pecado. Né? Você pagar o nosso pecado. Isso não existe mais. Então, existem algumas expressões que nós usamos no dia a dia da igreja que precisam ser realmente removidas do nosso dia a dia. Uma delas é: estou me sacrificando. Não, você não está se sacrificando para o Senhor. Não existe isso. Tá? Eu vou oferecer esse sacrifício ao Senhor. Não, também não é um sacrifício, é uma oferta, é diferente. E outra coisa que muitas vezes nós erramos é: aproximem-se do altar de Deus. Peraí. O púlpito não é o altar de Deus. A parte da frente da nave do templo não é o altar de Deus. É só o púlpito e a parte da frente da nave. Não há mais altar. Não há mais altar porque não há por que fazer outro sacrifício. O sacrifício foi feito em Cristo. Acabou. Tá bom? Então, Cristo é o sumo sacerdote. É o sacerdote acima de tudo. Por quê? Pedro escreve para nós lá em 1 Pedro que nós somos sacerdócio real. Eu, você, todo aquele que realmente nasceu de novo em Cristo Jesus é um sacerdote. Os batistas defendem o sacerdócio universal dos crentes. O que é isso? Que todo cristão, ele é um sacerdote diante de Deus e a serviço de Deus. Mas somente Jesus Cristo pode ser considerado sumo sacerdote. Eu, Victor, que sirvo a Deus como no pastorado, sou tão sacerdote quanto cada um de vocês que já é cristão. Eu posso ser sacerdote há mais ou menos tempo, ou com mais ou mais tempo dedicado, mas não muda a questão de sacerdote. Eu não estou numa posição acima dos meus irmãos. Estamos todos no mesmo nível, e acima de todos está Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Tá bom? Até aqui estão entendendo, o pessoal está compreendendo, tá? Vamos, qualquer coisa eu vou dizer, escrevam, perguntem, coloquem seus posicionamentos. Olha, pastor, não entendi isso, repete, para que a coisa possa fluir corretamente. Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então ele começa a falar que existe sim, no sentido não material, não físico, um tabernáculo. Existe sim. Pastor, então tem um tabernáculo no céu? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando no sentido espiritual. No sentido espiritual, há sim um tabernáculo. No sentido espiritual, sim, há um tabernáculo,
tá? E no qual quem está lá servindo, quem é o ministro disso, é Jesus Cristo. E este tabernáculo foi fundado não por homens, ele não foi feito por homens, não é como o de Moisés, não é como o de Salomão, não é como o que foi feito posteriormente, e nem será como o possivelmente restaurado tabernáculo. Esses tabernáculos são feitos por homens. Ainda que tenham sido feitos, alguns deles, por ordem direta do Senhor, não são equiparáveis à obra direta de Deus, tá bom? Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é concedido para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Então ele fala assim, já que a função do sumo sacerdote é esta, o nosso verdadeiro sumo sacerdote também fez. E o que ele fez? Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, esse tabernáculo no qual ele está, esse tabernáculo no qual ele está servindo como ministro, não é na terra, não é uma coisa humana, é uma coisa material. É uma coisa que vai além disso. Versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Tipo assim, o tabernáculo era um modelo, não era o próprio, que é segundo a vontade de Deus. Moisés, quando construiu, apenas fez o quê? Uma réplica daquilo que ele viu, do que ele entendeu. E ele conta no versículo 6. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto o mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Opa! Então ele agora fala o seguinte, tá? Ele lembra que todo o processo do templo, do tabernáculo, foram feitos em cima da consciência de uma aliança que havia. Havia uma aliança. Que aliança é essa? É o Decálogo, os 10 mandamentos. A aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Moisés. Perfeito. Só que ele fala que agora tem uma nova aliança. Por quê? Por que vai haver uma nova aliança se Deus é a primeira? Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Como assim? Deus deu aos homens uma aliança. Só que essa aliança, ela tinha suas limitações, pela própria limitação dos homens e pela limitação de como está havendo a comunhão entre os homens e o Senhor. Então é claro que ela chegou a um ponto em que ela não tinha como abranger mais. Por quê? Houve algo que alterou esse processo de comunhão, e quando houve esta alteração, tornou-se necessário uma nova aliança. Estava vendo outro dia um vídeo, não sei quem me mandou, tá? Era interessante sobre a questão de direito, advogados, eles comentando que um acordo é válido desde que as condições nas quais foram formulados esse acordo se mantêm. Se as condições para o acordo deixam de existir, ou são alteradas, ou são modificadas por qualquer razão, o acordo em si tem que ser revisto. Esta é uma compreensão que os homens têm, e que eu creio que veio baseada na palavra de Deus, ainda que não percebam isso, de que é necessário que sim, já que houve uma mudança na estrutura da relação entre o homem e Deus, torna necessário então uma nova aliança ser estabelecida. Versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz. Ele começa, é um longo texto que na verdade é o coração do estudo dessa manhã. Então virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então ele começa a falar assim, repreendendo, ou seja, no momento passado, através de um profeta, Deus foi lá e falou, olha, vai chegar um momento que eu vou fazer uma nova, vão vir dias, virão dias, está no futuro, que eu vou estabelecer uma nova aliança com a casa de Judá e Israel. Por quê? Porque houve um problema. Vai acontecer alguma coisa, um problema, uma mudança, uma alteração, algo vai requerer que seja feita esta alteração. Tá bom? E é importante que cada um de vocês comece a perceber e entender como é que isso aconteceu ou o que está acontecendo. Muito bem. Continuando.
Não segundo, versículo 9, a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então, assim, houve uma aliança, ela se baseou em quê? Na questão da libertação de Israel do Egito. Legal, ótimo, fantástico. Esta libertação gerou uma aliança. Só que a nova aliança não vai ser mais como aquela aliança. Não vai ser mais aquela aliança. Vai haver uma nova uma estrutura. Não só um conserto, não só uma pequena alteração numa cláusula, mas uma nova toda ela modificada, alterada. Bom, se espera que ela seja bem melhor que a anterior. Mas como ela será? Perceba que no final do versículo 9 fala: como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ou seja, aquela aliança que foi proposta, foi apresentada, nós, a raça humana, a humanidade, não teve condições, no caso suficientes em Israel, de cumpri-la. Não conseguiu, não fez. Ela não permaneceram nela. Aí ele fala, versículo 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então ele fala, na verdade o autor hebreu está repetindo o que foi falado séculos atrás pelo profeta. Entendo. Já que não foi possível que tendo uma lei externa, porque essa é a aliança, a lei era a lei de Deus, o decálogo, as orientações, não só o decálogo, mas toda a lei que Deus passou. A gente chama de decálogo por ser mais fácil memorizar, mas é toda a lei, não são só os 10 mandamentos, é toda a lei. Como toda esta lei não foi atendida, não foi obedecida, não foi, vamos colocar assim, satisfeita nas suas questões pelo ser humano, Deus fala, bom, não vai ser assim. O que eu vou fazer? Porque eles tinham de assim, aqui é uma lei, aqui a lei está escrita, pá. Muito bem. Agora não vai ser mais assim. Porque quando a lei era externa a vocês, ou seja, um elemento fora da vida de vocês, vocês não conseguiram cumprir. Então o que vai ser feito? Eu vou colocar as minhas leis aonde? No seu entendimento. E em seu coração escreverei. E aqui vamos lembrar de novo, fica muito claro aqui que a ideia não é sentimento, coraçõezinho, sentimento, nada disso. A ideia é vontade. Só para que você, que talvez não tenha ouvido essa explicação uma vez que eu já apresentei, no conceito hebreu, o coração não é o centro dos sentimentos, das emoções. Ele é o centro das vontades, das intenções. O centro dos sentimentos, das emoções, são as entranhas. Tá? E só para você entender, a gente chama de análise por base de fenômeno. Quando você está levando um susto, você sente um soco, um frio na barriga. Né? Algumas pessoas, uma expressão antiga, não se usa mais, mas se usava muito, estava enamorada, sentia borboletas no estômago. Então a ideia sempre parece que o estômago acaba sentindo, entre aspas, lógico que ele não sente, mas as reações químico-físicas levadas pelos sentimentos e emoções se mostram mais fortes na região próxima ao estômago. Então, para o hebreu, aí era o centro de emoções, as entranhas. Tá? Mas quando ele fala em coração, ele está falando em vontade, desejo, intenção. É diferente de emoção. Tá? Muito bem, então ele fala que vai colocar onde? No entendimento, vai colocar as leis. E no seu coração escreverei. Ele vai transferir a lei de Deus de uma pedra na qual estava escrita, em alguns códigos, em papéis, tá? Para a vida do homem. Num certo momento ele fala, dias virão, é o profeta falando, não é autor hebreu escrevendo, ele está transcrevendo o que falou o profeta, séculos antes dele. Dias virão em que será feito isso. Por quê? Porque essa é a forma que Deus sabe que pode agir. Mas para que isso fosse possível, para que houvesse condições de que a lei fosse inscrita no coração de cada pessoa que pertencesse a ele, seria necessário outras coisas adicionais. Por exemplo, a vinda, ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fica claro, então, que Paulo está fazendo uma referência à importância da ação de Cristo na minha pessoa. A partir do momento que Cristo passa a habitar em mim, ele é
o pleno cumprimento da lei. Ele é a perfeição, a exata expressão da glória de Deus. Então é ele que, habitando em mim, junto com o Santo Espírito, vão permitir que a lei passe de externo para interno. Ele continua. Em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então ele estabelece que a relação efetiva não seria mais somente uma questão de nacionalidade ou de genética, mas seria uma questão de, por causa dessa relação da lei no entendimento e no coração dos homens, isso passaria a ser o quê? O vínculo entre os dois grupos, ou seja, o grupo humano e Deus. Estão entendendo? Está ficando claro? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, se quiser fazer aqui em público, faz depois via WhatsApp ou me chama no bate-papo do Facebook, tá bom? Ele continua no versículo 11. E não ensinará a cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ele continua falando que o desdobramento natural desta manifestação da nova aliança é que não existe mais aquele você tem que obedecer a Deus, mas apenas a pessoa entender que tem que obedecer a Deus. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo como batista, cristão e batista, é que nós batistas não impomos conceitos ou regras ou normas sobre as pessoas. Nós explicamos conceitos para as pessoas e elas que vão entender e, buscando no Senhor, ter condições e sabedoria para cumprir esses conceitos, atender esses conceitos. Não posso obrigar as pessoas a fazerem A, B ou C. Não é minha função e não é meu interesse. Não é. Como cristão e como pastor batista. E não há base bíblica para isso. Minha função é ensinar e não dizer, vem aqui, aprende já, faz assim, assim, assim. Mesmo com filhos, mesmo com crianças, eu não posso simplesmente obrigá-los a fazer A ou B. O que eu tenho que fazer é, olha, é assim que se faz. Este é o caminho. É verdade que muitas vezes, nós como pais, nós como líderes, erramos nesse aspecto e queremos impor a ferro e fogo a vontade do Senhor na mente das pessoas. Mas nós não podemos, temos que aprender que não podemos. Não é esse o caminho. O caminho é o ensino prático, mostrar na minha vida, olha, é assim que está sendo. Ele continua, versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Ele fala assim, entenda. Nessa nova aliança, nesse novo pacto, essa preocupação que vocês têm dos seus pecados, e por isso precisava do sumo sacerdote para sacrificar, de oferecer para o pecado, ela deixa, porque eu vou ser misericordioso com vocês. E por que eu vou ser misericordioso? Porque eu vou dar condições de vocês terem agora essa pena bendita. Antigamente, o Espírito Santo não se manifestava individualmente para cada pessoa do povo de Deus. Ele vinha sobre o rei, o profeta, o sacerdote e o herói. E vinha para funções específicas por momentos determinados. Com Cristo, quando ele nasceu, cresceu, teve seu ministério, foi preso, morto, ressuscitou, subiu aos céus, ele prometeu que enviaria o seu Espírito Santo para ser derramado sobre nós. Aconteceu em Atos 2. Então, cada um de nós passa a não mais estar na dependência quase doentia, quase, vamos colocar assim, neurótica, paranoica. Ah, meu pecado, meu pecado, meu pecado. Por quê? Porque se de fato eu sou de Cristo, o Espírito Santo me mostra onde estou pecando e me leva à mudança de vida. Mas pastor, eu ainda me preocupo muito com o pecado ainda me assombra, me Então talvez você precise entender, ou entender melhor a função de Cristo e o que Cristo fez como sumo sacerdote por você e por mim, ou talvez mais sério ainda, você ainda não entendeu o que é salvação.
Pastor, você não sabia com os pecados? Sim, eu me entristeço pelos meus pecados. Sim, eu peco. E isso apenas me leva à tristeza e buscar, Senhor, me arrependo. Não me leva ao desespero e à necessidade constante de tentar agradar a Deus através de sacrifícios para aplacar a ira de um Deus raivoso. Porque ele não é assim, ele não é um Deus raivoso. Ele falou que ele é misericordioso e que não vai se lembrar mais das minhas prevaricações. Se, e tão somente se, eu sou de fato alguém que está vivendo na graça. E essa é a diferença de viver na graça e viver na lei. Os que vivem na lei vivem tentando agradar a Deus com ações, atividades, com devoções, com ofertas, com dízimo e com mais um monte de coisa. Mas não é assim que funciona. Eu não devo viver em função de tentar aplacar um Deus tribal, porque o Senhor Deus não é tribal. Ele é o Deus verdadeiro do universo. E ele falou isso, e aqui ele conclui no versículo 13, no capítulo 8, dizendo: Nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho sim, e se envelhece, perto está de acabar. Ele fala, o contexto, a compreensão de uma aliança que ainda era vista como obediências extremadas através de atos extremados, passa a ser uma questão de uma relação de amor, de compreensão da santidade de Deus e porque ele ser santo, porque ele é santo. Porque eu quero ser santo? Para ter comunhão com ele, porque ele é santo. E eu quero ter comunhão com ele porque eu o amo. E para que eu possa querer ser santo, devo querer o quê? Deixar de pecar. Eu posso examinar minha vida de maneira mais detalhada e dizer, não, isso aqui é pecado, isso aqui eu não quero mais. Esta ação que eu fiz, eu pratiquei e até na época achei que era válida. Não, não é pecado, estou fora, vou sair disso. E é isto que tem que se entender e que muitas vezes não se entende. Muitos na igreja evangélica moderna ainda estão vivendo como se vivessem sob a lei. E não falo só de adventistas, porque isso não entendem nem como evangélicos. O adventismo é um grupo que é fora da palavra de Deus. Estou falando de pessoas de igrejas que teoricamente são cristãs. Batistas, presbiterianos, assembleanos, metodistas, congregacionais, quadrangulares e por aí vai, que são grupos que são reconhecidos como cristãos, mas ainda vivem no seu dia a dia como se fossem tão somente gentios judaizados, vamos dizer assim, tá? Por quê? Se eu não for no culto, Deus vai me castigar. Se eu não entregar meu dízimo, Deus vai me castigar. Se eu não cantar no coral, Deus vai me castigar. Não, querido. Não, querido. Entenda o seguinte. Eu estou sentindo uma falta tremenda de estar nos cultos com vocês, com os meus irmãos da igreja. Sinto uma falta tremenda. Não gosto. Entendo que é necessário, mas não gosto. Eu amo poder ofertar na casa do Senhor com os dízimos e ofertas, com o meu tempo, com as minhas energias. Já tratamos a questão disso num outro estudo que fizemos há um tempo atrás. Mas entregar, ajudar a manter a igreja me alegra, me traz alegria, me traz contentamento. Eu não faço nada disso. Ir à igreja, entregar minhas ofertas, participar, ajudar, limpar a igreja. Não faço nada disso para conquistar algum ponto com Deus. Eu faço porque Ele me conquistou em todos os pontos. E ainda que eu saiba que isso não seria jamais, nem de longe, estaria capaz de ser uma forma real de gratidão para compensar o que Ele fez por mim, ainda assim eu quero ser grato fazendo essas coisas. Eu quero ser grato ensinando a palavra de Deus, eu quero ser grato indo a locais para ensinar a palavra de Deus, eu quero ser grato ajudando na igreja, eu quero ser grato estando na igreja. Tudo isso é fruto do amor de Deus em mim. E não para gerar amor de Deus para comigo. Eu não dependo mais de estar entendendo uma questão como louvar a Deus como um tipo de suborno a Deus. E muitas pessoas agem assim. Entregam seus dízimos, louvam o Senhor, vão ao culto, participam da vida da igreja como uma forma de tentar subornar Deus.
Nós não sabemos o que vai acontecer agora. Se essa pandemia vai se expandir, se vai ficar mais intensa, mais séria, não sabemos, não temos ideia. E não vamos ficar neuróticos com isso. Mas supondo que ficasse, supondo que houvesse uma situação em que realmente, sei lá, hoje eu soube de uma vizinha de uma irmã querida minha que está em casa, o esposo morreu por causa do coronavírus, e ela parece que também está com coronavírus, e ela comenta como isso é horrível, e eu fiquei pensando assim, supondo que isso venha a cometa sobre o meu filho, não sobre mim, mas sobre meu filho, sobre minha mãe, sobre o irmão da igreja. Eu vou sofrer muito, e eu pessoalmente, se eu puder, eu vou lá cuidar, vou lá atender, vou lá orar com a pessoa. Se não me segurar, se me impedirem, eu vou fazer isso. Mas mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que a coisa piore, não é o fato de eu querer servir a Deus que vai fazer com que Ele abrevie ou não. Eu não sei qual o plano do Senhor com tudo isso. O que eu sei é que Ele é o Senhor. E não importa o que aconteça, eu vou continuar servindo a Ele. Porque Ele já fez tudo e muito mais que poderia ser feito por mim. A lei do Senhor, antes de Cristo, era uma coisa externa ao crente. Era uma coisa externa ao ser humano. A partir de Cristo, ela passa a ser algo dentro de nós, dentro de mim. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que parar para pensar. Deus escreveu a lei dele no meu coração, no meu entendimento. Então agora ela tem que fazer parte natural. Quando eu abro os olhos de manhã cedo, eu não tenho que mandar, comece a respirar, porque eu já estou expirando. É algo inato, natural. Obedecer a lei de Deus, cumprir a lei de Deus, fazer com que ela se torne real e manifeste em minha vida, não pode ser mais uma questão de é verdade, está lá na Bíblia. Não, ela está aqui, em mim. Agora, ela não está. Pastor, que eu leio pouco a Bíblia. Então, talvez você ainda precise aprender algumas coisas. Uma delas talvez seja, isso às vezes soa duro da parte da boca de um pastor, entender que você talvez não seja salvo ainda. O salvo ama estudar a Bíblia. Ela faz parte dele. O salvo ama orar ao Senhor. O salvo ama louvar a Deus. É que eu sou um salvo fraquinho. Tá, então vamos alimentar direito, vamos fortalecer esse fraquinho? Irmãos, hoje é domingo de Páscoa. As pessoas estão celebrando a ressurreição. Muitos estão tristes porque não ganharam ovos de chocolate. Vocês sabem minha posição sobre isso. Eu não participo desse tipo de celebração porque eu entendo que não tem nada a ver com a igreja. Mas você parou para pensar no que eu estou falando esta manhã com você? A palavra de Deus a lei de Deus, perdão, foi inscrita no teu coração e no teu entendimento. Quando foi isso? Na Nova Aliança. E quando foi celebrada a Nova Aliança? Na morte e ressurreição de Cristo. Assim como a primeira aliança foi celebrada com a morte do Cordeiro Pascal lá no Egito ainda, pelo povo de Israel, a nova aliança passou a ser celebrada quando? Quando Cristo morreu e ressuscitou. Então, meu irmão, minha irmã, busque viver isso. Busque desfrutar disso. Esta é na pequena de manhã, eu sei, foi uma pequena mensagem, um texto que eu não quis entrar em detalhes de como foi escrito, porque a verdade não interessa para isso agora. Mas o que eu quero que você entenda é que Cristo, quando morreu e ressuscitou, permitiu que você tivesse a inclusão do seu nome na nova aliança. Você tem o seu nome incluído nisso? Faz parte da nova aliança? Se faz, então comece a viver segundo a lei de Deus. E você pode. E por que você pode? Porque Ele colocou ela no seu coração e na sua mente, no seu entendimento. Deus te abençoe. Espero que tenha sido proveitoso para você. Nós teremos um outro estudo hoje às 17 horas, eu pretendo. Ver se consigo evitar que haja conflito com alguns outros horários. Um estudo hoje, tá bom? Deus te abençoe. Até mais. Ser amado por meu Pai,
eu também